Gênesis capítulo 41. Passaram-se mais 2 anos e o faraó teve um sonho. Ele estava perto da margem do Nilo e 7 vacas gordas e saudáveis saíram do rio para pastar entre os juncos. Logo depois, outras 7 vacas, estas apenas pele e osso, saíram do rio e se juntaram às primeiras vacas que pastavam perto do Nilo. As vacas magras devoraram as 7 vacas saudáveis, e o faraó acordou. Logo depois ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. Agora viu 7 espigas de grãos, todas grandes e viçosas, que saíam da mesma haste. Mas outras 7 espigas, estas mirradas e ressecadas pelo vento leste, brotaram no meio delas, e as espigas mirradas engoliram as espigas saudáveis e encorpadas. Então o faraó acordou. Era mais um sonho. Quando o dia amanheceu, ele estava perturbado e mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. O faraó contou os 2 sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Então o chefe dos copeiros se manifestou. Acabei de me lembrar de um incidente. Peço desculpas, pois eu devia ter falado isso já faz algum tempo. Certa ocasião, quando o faraó ficou irado comigo e com o chefe dos padeiros, ele nos prendeu na casa do capitão da guarda, e nós 2 tivemos sonhos na mesma noite, cada sonho com seu significado. Aconteceu que havia naquela prisão um escravo hebreu que prestava serviço ao capitão da guarda. Nós contamos os sonhos a esse escravo e ele os interpretou para nós, um de cada vez, e tudo aconteceu exatamente como ele havia falado. Eu fui restituído às minhas funções e o chefe dos padeiros foi empalado. O faraó mandou buscar José imediatamente. Ele foi retirado às pressas de sua cela e fez a barba, vestiu roupas limpas e então se apresentou ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho, mas ninguém consegue interpretá-lo. Mas fiquei sabendo que você consegue interpretar sonhos. Basta que sejam contados a você. José respondeu: eu não, mas Deus. Ele vai acalmar o coração do faraó. O faraó disse a José: no sonho eu estava à margem do Nilo. 7 vacas vistosas e cheias de saúde saíram do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Logo em seguida saíram outras 7, todas magras, só pele e osso. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em todo o Egito. As 7 vacas magras e feias comeram as 7 vacas saudáveis, mas por incrível que pareça, depois de comê-las, elas continuaram magras e feias como antes. Então acordei. No meu segundo sonho, vi 7 espigas viçosas, cheias de grãos, que saíam da mesma haste. Logo depois delas brotaram outras 7, mirradas e ressecadas pelo vento leste, e as espigas mirradas engoliram as espigas cheias. Contei os 2 sonhos aos magos, mas eles não chegaram a conclusão alguma. José disse ao faraó: os 2 sonhos do faraó têm o mesmo significado. Deus está dando um aviso sobre o que ele está para fazer. Tanto as 7 vacas saudáveis quanto as 7 espigas cheias representam 7 anos. O significado é um só. As 7 vacas magras e feias que apareceram depois representam 7 anos. E as 7 espigas de grãos mirradas e ressecadas pelo vento leste representam a mesma coisa, 7 anos de fome. O significado é o que eu já disse. Deus está dizendo ao faraó o que ele está para fazer. Estão para chegar 7 anos de fartura em todo o Egito, mas logo em seguida virão 7 anos de fome e não ficará no Egito nem sinal dessa fartura. O país será arrasado pela fome e não restará nada da fartura anterior. A fome será devastadora. O faraó teve o mesmo sonho 2 vezes para ressaltar que Deus não vai demorar a agir. Por isso, o faraó precisa escolher a um homem experiente e sábio para administrar o país e também designar outros encarregados por todo o Egito para que organizem tudo durante os anos de fartura. Eles deverão reunir todo o alimento produzido nos anos bons que estão por vir, e sob a autoridade do faraó, estocar os grãos em cidades armazém. Esses grãos serão preservados para os 7 anos de fome que estão por vir sobre o Egito. É a única forma de o país não ser arrasado pela fome.
O faraó e seus oficiais acharam a ideia excelente. Dirigindo a seus oficiais, o faraó perguntou: por acaso não é ele o homem de que precisamos? Encontraremos outra pessoa igual a ele, em quem esteja o Espírito de Deus? Em seguida, dirigindo-se a José, declarou: você é a pessoa de quem estamos precisando. Parece que Deus entregou a você o plano detalhado e ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá as suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. E foi assim que José recebeu esta incumbência. Estou pondo sob os seus cuidados toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou seu anel de autoridade e o pôs no dedo de José. Também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor linho e pôs em seu pescoço um colar de ouro. A segunda carruagem na hierarquia de comando ficou à sua disposição, e quando ele passava, o povo gritava: viva! Desse modo, toda a terra do Egito foi posta sob o comando de José. O faraó disse ainda a José: sou o faraó, mas no Egito nada acontecerá sem seu selo de aprovação. Ele deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia. Deus fala e ele vive. Deu a ele também uma esposa egípcia, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, Heliópolis. Assim, José assumiu seu cargo na terra do Egito. Ele estava com 30 anos de idade quando começou a trabalhar para o faraó, rei do Egito. Logo que saiu da presença do rei, ele começou a desempenhar sua tarefa no Egito. Nos 7 anos de fartura que se seguiram, a terra produziu safras excepcionais. José juntou o alimento dos 7 anos bons no Egito e o armazenou em diversas cidades. Em cada cidade ele estocava o excedente das plantações da região e reuniu uma quantidade de grão tão grande que ele acabou desistindo de contar, pois competiam em quantidade com a areia da praia. José teve 2 filhos que nasceram antes dos anos de fome. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu ao primeiro o nome de Manassés, esquecer, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ao segundo filho deu o nome de Efraim, prosperidade em dobro, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Os 7 anos bons no Egito chegaram ao fim e começaram os 7 anos de fome, exatamente como José havia predito. Na verdade, a fome atingiu todos os países, mas o Egito era o único em quem havia alimento. A fome era sentida em toda a terra do Egito, e o povo, em desespero, veio pedir comida ao faraó. A resposta dele aos egípcios era: procurem José e faça o que ele disser. No momento em que a fome se agravou em todo o país, José abriu os celeiros e começou a vender os mantimentos aos egípcios. A fome era severa. Não demorou até que o mundo inteiro viesse comprar mantimentos com José. A fome era grande em todo o lugar. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó ficou sabendo que havia alimento no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí sentados olhando uns para os outros? Fui informado de que há comida no Egito. Desçam para lá e comprem um pouco para que possamos sobreviver em vez de morrer de fome. 10 irmãos de José desceram ao Egito para comprar alimento. Jacó não permitiu que Benjamim, filho de José, fosse com eles. Tinha medo de que algo ruim acontecesse ao rapaz. Os filhos de Israel acompanharam a caravana que seguia para o Egito pelo mesmo motivo, pois a terra de Canaã também havia sido atingida pela fome. José estava administrando o país. Era ele quem fornecia alimento para o povo. Quando os irmãos de José chegaram, eles o trataram com reverência, curvando-se diante dele. José os reconheceu de imediato, mas resolveu tratá-los como estranho e falou asperamente com eles. E ele perguntou: De onde são vocês? Eles responderam: De Canaã. Estamos aqui para comprar alimento. José sabia quem eles eram, mas eles não o reconheceram. Lembrando-se dos sonhos que havia tido a respeito deles, José falou: Vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra.
Mas eles se defenderam: Senhor, não é isso. Viemos apenas para comprar alimento. Somos todos filhos de um único homem. Somos homens honestos, jamais pensaríamos em espionar a terra. José insistiu: Não acredito. Vocês são espiões e vieram ver os pontos fracos do país. Eles responderam: Éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai na terra de Canaã. O caçula ficou com o nosso pai, e o outro já não está mais entre nós. Mas José estava irredutível. Nada me convence de que vocês não sejam espiões. Vou fazer uma prova com vocês. Juro pela vida do faraó que vocês não vão sair daqui enquanto não trouxerem seu irmão mais novo para que eu o veja. Mandem um de vocês ir buscá-lo e os outros ficam presos aqui. Assim, vou saber se vocês estão dizendo a verdade ou não. Pela vida do faraó, afirmo que vocês são espiões. Em seguida, mandou prendê-los por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: Vamos fazer o seguinte: para que vocês não morram, porque sou um homem temente a Deus. Se forem honestos, como dizem, um de vocês ficará preso aqui e os outros voltarão para levar alimento e matar a fome de suas famílias. Mas terão de trazer seu irmão caçula à minha presença para confirmar o que me disseram. Assim, nenhum de vocês morrerá. Eles concordaram. Quando José terminou, eles começaram a falar entre si: Estamos pagando pelo que fizemos com o nosso irmão. Vimos como ele estava apavorado, pedindo clemência e nem ligamos. Agora somos nós que estamos em apuro. Rúben os interrompeu: Eu não disse a vocês, não façam mal ao garoto, mas vocês não me ouviram. Agora estamos pagando pelo assassinato dele. José falava com eles por meio de um intérprete. Por isso, eles nem imaginavam que José entendia tudo o que dizia. E por entender tudo, ele se afastou dali para chorar. Quando se recompôs, mandou que amarrassem Simeão, que seria agora seu prisioneiro. Os outros apenas assistiam a tudo. Logo depois, José ordenou que enchessem as bolsas com grãos, mas que o dinheiro fosse devolvido a cada bolsa. Mandou também que dessem a eles mantimentos para a viagem, e assim foi feito. Eles carregaram os jumentos com os suprimentos e partiram. Ao fazer a primeira parada para passar a noite, um deles foi pegar a comida para o jumento. Quando abriu a bolsa, viu que o dinheiro estava ali bem à mostra. Ele chamou os outros irmãos e disse: Meu dinheiro foi devolvido, está aqui na minha bolsa. Eles ficaram confusos e assustados. Diziam: O que Deus está fazendo conosco? Quando chegaram de volta à terra de Canaã, contaram a Jacó tudo o que havia acontecido. O homem que administra a terra foi muito rude conosco e ainda nos acusou de espionagem. Dissemos a ele: Somos gente honesta, não espiões. Éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Um não está mais entre nós, e o outro está com o nosso pai em Canaã. Mas o Senhor naquela terra disse: Deixem aqui comigo um de seus irmãos, e vão levar a comida para matar a fome da família de vocês. Tragam a mim o irmão caçula de vocês. Será a prova de que vocês são honestos e não espiões. Só então devolverei seu irmão, e vocês terão livre acesso a este país. Ao esvaziar as bolsas carregadas de alimento, cada um deles encontrou o dinheiro em sua bolsa. Quando viram o dinheiro, os irmãos e seu pai ficaram preocupados. O pai suspirou: Vocês estão acabando comigo. Já perdi José e fiquei sem Simeão, e agora vocês querem levar Benjamim. Se eu permitir, acabo ficando sozinho no mundo. Diante disso, Rúben fez ao pai a seguinte proposta: Deixarei meus 2 filhos como reféns. Se eu não trouxer Benjamim de volta, o Senhor pode matá-los. Deixe Benjamim sob minha responsabilidade, e eu o trarei de volta. Mas Jacó não concordou. Meu filho não vai para lá com vocês. Seu irmão já morreu, e ele é tudo que me resta. Se acontecer algo ruim com ele durante a viagem, vou morrer de tristeza. Gênesis capítulo 43. A fome na terra agravou-se. A família de Jacó já havia consumido todo o alimento trazido do Egito, e um dia o pai decidiu: voltem para o Egito e tragam um pouco mais de suprimento. Mas Judá lembrou:
O homem nos avisou e foi categórico: vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Se o Senhor estiver disposto a deixar nosso irmão seguir conosco, iremos e traremos alimento. Caso contrário, não arredamos pé daqui. De nada iria adiantar, pois o homem nos disse: vocês nem me verão se não trouxerem seu irmão com vocês. Israel gemeu: por que vocês me complicam a vida? Por que foram dizer ao homem que tinha outro irmão? Eles responderam: o homem estava nos pressionando e fazendo perguntas sobre a nossa família. O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas que ele fez. Como íamos adivinhar que ele iria dizer: tragam seu irmão? Judá insistiu com Israel: deixe o garoto ir com a gente. Eu cuidarei dele. Se não formos ao Egito, vamos todos morrer de fome aqui. Nós, o Senhor e os nossos filhos também. Eu mesmo assumo a responsabilidade pela segurança dele. É minha vida pela vida dele. Se eu não o trouxer de volta são e salvo, assumirei toda a culpa. Se já tivéssemos partido, em vez de ficar aqui perdendo tempo, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Diante desse argumento, Israel desistiu. Se tem de ser assim, assim será. Mas façam o seguinte: ponham na bagagem alguns dos produtos mais finos da terra, como presente para aquele homem: bálsamo, mel, especiarias, perfumes, pistache e amêndoas. Levem bastante dinheiro. Paguem em dobro por causa do dinheiro que foi devolvido à bolsa de cada um. Deve ter sido um engano. Agora peguem seu irmão e vão. Vão procurar aquele homem e o que Deus fortaleça e faça que ele veja vocês com bons olhos e mande de volta o seu outro irmão junto com Benjamim. No que me diz respeito, já perdi as esperanças. E eles partiram levando os presentes, dinheiro em dobro e Benjamim. Não perderam tempo e logo estavam outra vez diante de José no Egito. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao mordomo da sua casa: leve estes homens para casa e deixe-os à vontade. Mate um animal e prepare uma refeição. Eles vão almoçar comigo. O mordomo fez o que José havia ordenado e levou-os para dentro. Mas eles ficaram preocupados quando viram que estavam sendo levados para a casa de José e pensaram: só pode ser por causa do dinheiro. Ele pensa que fugimos com o dinheiro na primeira viagem e agora estamos nas mãos dele. Ele vai nos transformar em escravos e ficar com os nossos jumentos. Eles acompanharam o mordomo de José e à entrada da casa disseram: por favor, ouça-nos. Viemos aqui da outra vez para comprar alimento. No caminho de volta, logo na primeira noite, abrimos as bolsas e encontramos todo o nosso dinheiro na boca de cada uma delas, a exata quantia que havíamos pago. Trouxemos todo esse dinheiro de volta e o suficiente para comprar mais alimento. Não temos a menor ideia de quem pôs o dinheiro nas bolsas. O mordomo nos tranquilizou: está tudo certo, não se preocupem. Deve ter sido uma dádiva do seu Deus, do Deus de seu pai, porque recebi tudo que me era devido. Em seguida, ele foi buscar Simeão. Por fim, levou os irmãos para dentro da casa de José e os deixou à vontade. Providenciou água para lavarem os pés e palha para alimentar os jumentos. Os irmãos pegaram os presentes que haviam trazido enquanto esperavam a chegada de José, marcada para o meio-dia, pois haviam sido avisados de que almoçariam com ele. Quando José chegou, eles entregaram os presentes e se curvaram em sinal de reverência. Depois de cumprimentá-los, José perguntou: e o pai de vocês, o homem idoso de quem me falaram? Ele está bem? Ainda está vivo? Eles disseram: sim, seu servo, nosso pai, está muito bem e ainda vive. E de novo eles se curvaram em sinal de reverência diante dele. José olhou para o seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? Em seguida o abençoou: Deus dê sua graça a você, meu filho. Profundamente comovido ao ver seu irmão e a ponto de desabar em lágrimas, José retirou-se depressa e foi para o outro aposento, e ali chorou bastante. Em seguida lavou o rosto e controlou-se e disse: vamos comer. José foi servido numa mesa à parte, separado dos irmãos, que por sua vez estavam separados dos egípcios. Os egípcios não se sentam à mesa com nenhum hebreu, pois é repulsivo para eles.
Os irmãos estavam sentados de frente para José, por ordem de idade, do mais velho até o mais novo, e olhavam admirados uns para os outros, imaginando o que aconteceria em seguida. Os irmãos foram servidos com a comida da mesa de José, mas o prato de Benjamim veio bem mais cheio do que os outros. Assim, os irmãos festejaram com José e beberam à vontade. Gênesis capítulo 44. A José deu ordens ao mordomo da sua casa: encha com alimento as bolsas desses homens, tanto quanto conseguirem carregar, e coloque o dinheiro de volta na boca da bolsa de cada um. Ponha também o meu cálice, aquele cálice de prata, na boca da bolsa do caçula, junto com o dinheiro trazido para comprar alimento. E ele fez conforme José havia ordenado. Ao romper do dia, os homens partiram com os jumentos. Eles mal haviam deixado a cidade quando José ordenou ao mordomo: corra atrás deles. Quando os alcançar, diga: por que vocês pagaram o bem com o mal? Vocês estão com um cálice em que meu senhor bebe e que ele também usa para suas adivinhações. Isso é inaceitável. Ele os alcançou e repetiu as palavras de José. Confusos, eles disseram: do que você está falando? Jamais faríamos uma coisa dessas. Por acaso não trouxemos de volta desde Canaã todo o dinheiro que havíamos encontrado em nossas bolsas? Você acha que iríamos roubá-lo de novo de seu senhor? Se o cálice for encontrado com algum de nós, essa pessoa morrerá, e todos os outros serão escravos de seu senhor. O mordomo disse: muito bem então. Mas não é preciso tudo isso. Quem for achado com o cálice ficará aqui como escravo, e os outros poderão ir embora. Os irmãos não perderam tempo. Puseram as bolsas no chão e as abriram para que fossem examinadas. O mordomo inspecionou as bolsas, começando do mais velho para o mais novo, e o cálice foi encontrado na bolsa de Benjamim. Diante da descoberta, eles rasgaram as próprias roupas em sinal de desespero. Carregaram de novo os jumentos e voltaram para a cidade. José ainda estava em casa quando Judá e seus irmãos chegaram de volta. Eles se jogaram ao chão diante de José. José interrogou-os: por que vocês fizeram isso? Deveriam saber que um homem como eu logo descobriria o roubo. Falando pelos irmãos, Judá disse: Senhor, o que podemos dizer? O que há para ser dito? Como podemos provar que somos inocentes? Deus está por trás de tudo isso, expondo a nossa maldade. Nossa culpa está diante do Senhor e estamos dispostos a ser seus escravos. Estamos todos na mesma situação e somos tão culpados quanto aquele que foi encontrado com o cálice. José retrucou: eu jamais farei isso com vocês. Apenas o que estava com o cálice será meu escravo. O restante está livre e pode voltar para casa. Judá, mais uma vez, tomou a palavra. Senhor, por favor, posso dizer apenas uma coisa? Não fique zangado nem pense que sou arrogante. Pelo que sei, o Senhor é tão importante quanto o faraó. O Senhor nos perguntou: vocês têm pai e mais um irmão? E respondemos com sinceridade: temos um pai idoso e um irmão caçula que nasceu já na velhice dele. O irmão dele morreu e ele é o único que restou daquela mãe, e seu pai o ama mais que tudo nesse mundo. Então o Senhor nos disse: tragam-no aqui para que eu o veja. Respondemos que isso era impossível. O garoto não pode deixar o pai. Se isso acontecer, nosso pai morrerá. Mas o Senhor insistiu: se o irmão caçula de vocês não vier, vocês não poderão nem mesmo me ver. Quando voltamos a nosso pai, contamos a ele tudo que o Senhor nos disse. Por isso, quando nosso pai ordenou: voltem e comprem mais um pouco de alimento, nós dissemos a ele sem rodeios: impossível, só poderemos voltar se nosso irmão caçula for conosco. Não nos será permitido nem mesmo ver o homem se nosso irmão caçula não estiver conosco. Seu servo, meu pai, protestou: vocês sabem muito bem que a minha esposa me deu 2 filhos. Um já não está aqui. Já me conformei com a ideia de que ele foi despedaçado por um animal, porque desapareceu. Se agora vocês levarem este também e algo ruim acontecer com ele, vou morrer de tristeza.
Será que agora o Senhor entende? Se eu aparecer diante do seu servo, meu pai, sem o garoto, o filho a quem ele é tão apegado, ele morrerá na hora em que perceber que o garoto não voltará para ele. Ele morrerá de tristeza, e nós, seu servo, que estamos aqui na sua presença, seremos os responsáveis por sua morte. E tem mais, foi com esta promessa que convenci meu pai a liberar o garoto para mostrá-lo ao Senhor. Se eu não o trouxer de volta, serei culpado diante do Senhor, meu Pai, pelo resto da minha vida. Portanto, imploro que me deixe ficar aqui como seu escravo, mas não o garoto. Permita que ele volte com seus irmãos. Como eu poderia olhar nos olhos do meu pai sem o garoto? Ah, não me obrigue a voltar e assistir o meu pai morrer de tristeza. Mateus capítulo 11. Depois de transmitir essas instruções aos seus 12 trabalhadores, ele saiu a ensinar e pregar em diversas vilas. Nesse meio tempo, João foi preso e, quando soube o que Jesus estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntar: O Senhor é aquele que estávamos esperando ou teremos de esperar mais? Jesus lhes disse: Voltem e digam a João o que está acontecendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os marginalizados da terra ficam sabendo que Deus está do lado deles. É o que vocês estavam esperando? Então, considerem-se muito abençoados. Enquanto os discípulos de João voltavam com a resposta, Jesus resolveu explicar às multidões quem era João. O que vocês esperavam quando foram vê-lo no deserto? Alguém aproveitando o fim de semana? Um magnata em roupa de grife? Esse tipo de gente que vive rodeado de celebridades? Afinal, o que vocês foram ver? Não foi um profeta? Com certeza um profeta. Talvez o mais importante que vocês terão a oportunidade de ouvir. Ele é o profeta que Malaquias anunciou quando escreveu: Estou enviando meu profeta adiante de vocês para preparar a estrada para vocês. Permitam-me dizer o que está acontecendo. Ninguém na história humana é mais importante que João o Batista, mas no reino para o qual ele preparou para vocês, a pessoa mais humilde é mais importante que ele. Há muito tempo que se tenta uma entrada forçada no reino de Deus. Mas se lerem com atenção os profetas e a lei de Deus, vocês perceberão que tudo culmina em João, unindo-se a ele na preparação do caminho para o Messias do reino. Olhando por esse ângulo, João é o Elias que vocês esperavam chegar para apresentar o Messias. Vocês estão me ouvindo? Entendem o que eu digo? Com que posso comparar esta geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado de louco. Eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião parecem não valer muita coisa, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Em seguida, Jesus censurou algumas cidades nas quais trabalhara muito, mas com pouco resultado porque o povo se mostrara cético e indiferente. Ai de vocês, Corazim! Pobre Betsaida! Se Tiro e Sidom tivessem visto metade dos milagres que vocês presenciaram, teriam caído de joelhos na mesma hora. No dia do juízo, elas vão se sair bem em comparação a vocês. E Cafarnaum, pomposos como pavões, vocês irão acabar no abismo. Se o povo de Sodoma tivesse tido as oportunidades que vocês tiveram, aquela cidade ainda estaria de pé. No dia do juízo, elas vão se sair bem, em comparação com vocês. Inesperadamente, Jesus interrompeu numa oração. Obrigado, Pai, Senhor do céu e da terra, escondeste teus caminhos dos eruditos e sabichões, e os revelaste aos mais simples. Sim, Pai, esse é o teu modo de agir. Jesus retomou seu discurso, agora com ternura. Tudo que tenho para fazer e dizer é incumbência do meu Pai. Essa é uma operação exclusiva de pai e filho, resultante da intimidade e do conhecimento que desfrutam um do outro. Ninguém conhece o filho como
como o Pai o conhece, nem o Pai como o Filho conhece. Mas não estou guardando isso para mim. Estou pronto a revelar todos os detalhes a qualquer um que deseje ouvir. Vocês estão cansados e enfatizados de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza.